Queridos, que bênção poder estar aqui e poder compartilhar a palavra da fé com você. Essa palavra nós temos recebido já faz muito tempo, né? Desde os anos 90 que nós absolvemos essa palavra da fé e nós não podemos ficar mais frágeis, nós vamos ficando mais forte a cada dia, cada momento que passa a gente vai ficando mais forte por causa da manutenção que nós damos, a atenção que nós damos a essa palavra. Eu queria, para começar, que você abrisse comigo lá em João, no capítulo 20, versículo 30. A Bíblia fala sobre o evangelho do João, não é? Ele diz o seguinte: na verdade, fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Essa passagem aqui é muito importante, irmãos, porque ele fala que o escrito que ele fez, o livro que ele fez, foi escrito para que nós possamos crer que Jesus é o Cristo. Diga, Jesus é o Cristo. Quem creu já tem o Cristo dentro do seu coração, é uma nova criatura. E ele diz, para que crendo tenhais vida em seu nome. Essa palavra vida é a vida Zoé, a própria vida de Deus que habita em nós. Nós temos a vida de Deus. Diga comigo, eu tenho a vida de Deus. Coloca aí no chat. Agora, queridos, assim, nós recebemos Jesus, nós temos acesso a muitas coisas que Deus fala, mas podemos, depois do tempo, a gente não ficar mais forte, podemos ficar frágeis, né? Ou não dar atenção à palavra de Deus. E em Colossenses, no capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo escreve essa carta a essa igreja. Não foi ele que abriu essa igreja, mas ele, de alguma forma, trabalhou para que essa igreja existisse, porque ele se expôs para o ministro que abriu essa igreja, não é? Então, no versículo 1, diz assim: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses, e por quantos não me viram face a face. E o motivo dessa luta está descrito aqui, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e que eles tenham toda a riqueza da forte convicção de entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus em Cristo. Queridos, é uma passagem muito forte. Diz que o apóstolo Paulo lutava, trabalhava, né? Se esforçava. E quando você vai ler a biografia do apóstolo Paulo lá em Atos, o que ele passou, o que ele suportou para que outros pudessem ter o evangelho, a palavra da fé, como ele diz em Romanos, a palavra que eu prego é a palavra da fé. Então, para que essas pessoas pudessem chegar a ter essa palavra da fé, ele trabalhou muito, lutou muito, se esforçou muito. Isso é próprio de pai, isso é próprio de uma pessoa que tem responsabilidade, levar os filhos à maturidade. Agora, nós não conseguimos levar os filhos ou as pessoas à maturidade se as pessoas não tiverem atenção àquilo que a gente fala. Não é? Não conseguimos simplesmente fazer nada na vida delas. Se elas ficarem olhando, escutando e não dão atenção, a gente pode ter um grupo de pessoas, como tínhamos, ou lemos lá em Atos 19. São pessoas que estão no recinto, estão no local, mas muitas vezes eles ficam com o coração empedernidos e descrentes. Simplesmente não conseguem crer na palavra. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que essa luta dele fosse para que os irmãos tivessem o coração deles confortado e vinculado juntamente em amor, e que eles tivessem a riqueza da forte convicção. Diga, riqueza da forte convicção. Essa palavra convicção, irmãos, no grego, quer dizer completa segurança e plena confiança. Para que você chegue a plena confiança, completa segurança, você precisa escutar a palavra. Não basta vir para a igreja, você tem que ouvir a palavra, você tem que meditar na palavra, você tem que atentar para a palavra. Você não pode deixar os seus olhos se apartar dessa palavra. E é bem importante para a gente. Eu gostaria que você abrisse comigo lá em Lucas. Como o João falou que o livro foi escrito para que nós crescemos em Jesus, e crendo tenhamos a vida eterna,
Por sua vez, Lucas, no capítulo 1, ele também faz a sua narrativa aqui. No capítulo 1, versículo 1 também, ele começa a dizer o seguinte: visto que muitos houve que empreenderam a narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que, desde o princípio, foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação, de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhais plena certeza das verdades em que fostes instruído. Queridos, essa é uma narrativa que Lucas faz, mas ele atesta que outras pessoas já tinham feito uma narrativa semelhante. Talvez não na ordem que Lucas descreveu, não vamos dizer assim, na cronologia que Lucas descreveu, porque ele começa a falar desde o nascimento de Jesus, nascimento de Zacarias, até a morte e ressurreição de Jesus. Ele faz uma certa ordem cronológica aos fatos. E o que me chama a atenção aqui é porque ele estava dando para um homem chamado Teófilo, né, uma narrativa escrita para que ele tivesse plena certeza ou plena convicção das verdades em que ele foi instruído. Veja, irmãos, Teófilo já tinha sido instruído, pois se ele não tivesse sido instruído, Lucas não teria dito verdades que você foi instruído. Existem verdades que nós já conhecemos que precisa novamente sedimentar no nosso coração. Não podemos esquecer de maneira nenhuma as verdades antigas que nos trouxe até aqui. Né? Essas convicções, elas são geradas a partir do momento que nós somos instruídos, mas nós precisamos dar ouvidos novamente, ler novamente, meditar novamente nesses fatos, para que essas verdades elas estejam em plena ação na nossa vida. Eu não sei de você, mas eu me lembro o pastor Bud, ele falando comigo muitas vezes, falando sobre falar as mesmas coisas, né? Porque uma criança, ela aprende pela repetição. Alguém já disse que a repetição é a mãe do aprendizado. A gente não vai ensinar as pessoas se toda vez a gente muda de assunto e não deixa sedimentar na cabeça e no coração delas aquelas verdades que são cruciais, são princípios, são pilares do Evangelho. Amém? Nós precisamos pensar sobre isso, nós precisamos falar sobre isso. É como criar filhos, a gente precisa passar uma visão. Agora, veja, irmãos, assim, o Lucas ele tem uma mesma compreensão, que essas verdades que eles viram, essas verdades que eles ouviram, da mesma forma que aconteceu com João, ela ia gerar uma convicção, ia gerar uma crença, de tal forma que eles iam obter um resultado. A crença, como os fatos que João narrou para nós lá no capítulo do João que a gente leu, ele diz que vai trazer a vida eterna para nós, a salvação. As mesmas verdades que nós vamos ver, elas vão trazendo outras coisas também, vão trazendo os benefícios dessa palavra. Irmãos, nós não somos um povo sem Deus. É natural esperarmos uma ação de Deus sobre a nossa vida. É natural a gente crer mais do que o incrédulo. É natural crer na palavra como um peixe nadar. O que não é natural é, depois do tempo, você ficar incrédulo. Não ter mais a mesma força de fé. E permita-lhe dizer, irmãos, os acontecimentos passados, elas ficam na lembrança e é bom a gente ler, mas não move ainda a sua fé se você não estiver pensando sobre ele, falando sobre ele. A gente vai ver nessa narrativa de Lucas, quantas vezes Jesus pegou algumas situações da vida e ensinou a eles princípios. Esses discípulos passaram mais ou menos 3 anos e 6 meses com Jesus.
E Jesus, por vezes, não é que Jesus causava algo para poder ensinar, mas por vezes é como a gente faz com o filho quando está numa caminhada. Eu não sei se seus filhos, né, ou seus netos, né, que agora já é neto, né, um nível maior, eles estão naquele momento dos porquês. Sempre tem um porquê na boca, né? Por que isso? Por que aquilo? Meu neto já passou da fase de Davi, né? Já agora está no gato de botas. E ele, vô, por que o gato de botas puxa a espada? Eu digo, homem, pelo amor de Deus, eu tenho que ser criativo. Ó. É porque a espada é como a espada do Espírito, né? Sempre tem alguma coisa para você explicar num momento da sua vida, sempre tem alguma coisa, e Jesus não perdia a oportunidade, irmãos, para trazer uma luz para a vida daquelas pessoas que seguiam ele. Lá em Lucas, no capítulo 8, e lembra disso, tá? É uma narração coordenada dos fatos. Lá em Lucas, capítulo 8, a gente vê como no capítulo inteiro Jesus vem trazendo algumas orientações para eles. Mas no versículo 22, ele fala o seguinte, Lucas, aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes, passemos para a outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo, Mestre, estamos perecendo. Despertando Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Então lhe disse Jesus, onde está a vossa fé? Eles, possuindo de temor e admiração, diziam uns aos outros, quem é este, que até os ventos e as ondas repreendem e lhe obedecem? Isso foi uma coisa, irmãos, que simplesmente aconteceu. Não foi formado por Jesus. Eu quero agora, em nome de Jesus, uma tempestade para ensinar esses homens aqui. Não, ele estava e simplesmente aconteceu. Irmão, tem coisas que simplesmente acontecem na nossa vida. E que a gente tem que tomar posição com respeito a essas coisas. Quando Jesus ele repreende o vento e o mar, irmãos, e ele emudece, ele fica calmo, é interessante a gente observar que Jesus se volta para eles e diz, onde está a vossa fé? Ora, se eles não tivessem fé para ter parado aquela circunstância, Jesus não iria corrigir eles. Jesus não iria perguntar a eles. Jesus perguntou porque havia um depósito lá dentro. Agora, queridos, veja comigo que é possível você ter a sua mente correta, o seu coração correto, mas ainda não ter processado no espírito da fé. O espírito da fé crê e fala. O espírito da fé não só crê, fala. Amém? Nós precisamos atentar para isso. Nós cremos, por isso falamos. Essa crença no nosso coração é a plataforma para que nós possamos dar o start para algo de Deus acontecer na nossa vida. Agora, veja, irmãos, isso é um acontecimento. Tem vários outros e eu estou pulando por causa do tempo, tá? Estou pulando para você ver. Abra comigo no capítulo 9, por favor. Ainda com esse pensamento de que é uma narrativa coordenada dos fatos. Amém? Que aconteceram. No capítulo 9, versículo 1, diz a Bíblia assim, e tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios. Diga todos os demônios. E para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Irmãos, quando a gente pensa sobre a autoridade que Deus nos deu, é importante a gente entender que Jesus não ia falar nada se ele não colocasse os limites que essa autoridade tinha. Eu me lembro de um certo tempo morando com meu avô, ele tinha eu não sei como aqui vocês conhecem aqui, mas era um guarda-roupa que a gente chamava um maleiro em cima. O maleiro era para botar coisas assim, que não podia se tocar muito. Meu avô tinha um 38 lá, um revólver 38. E ele chamava a senhora para tomar conta e ele dizia, olha, você pode mexer com tudo,
menos nessa parte aqui. Eu não quero que você toque. Ele estava limitando a autoridade que ele deu a ela para organizar as coisas. Ele delimitou. Quando a gente vê Jesus aqui, irmãos, falando, a gente não vê que Jesus limitou a autoridade que deu aos discípulos. Ele falou todos. E quando a Bíblia fala todos, no grego é todos. Tá bom? Todos, diga todos. Passando ainda com uma mente que esse capítulo aqui é, na verdade, uma narração coordenada, a gente vai ler quando aquele rapaz é possesso e os discípulos não puderam expulsar. No versículo 37, ainda no mesmo capítulo, no dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsionando até espumar, e dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não... Não o quê? Não diz que eles não quiseram, não diz que eles não tentaram, diz que eles não puderam. Né? É interessante, Jesus volta novamente e diz o seguinte: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Essa versão da Bíblia, ele diz o seguinte, da Bíblia NVT, Jesus disse: geração incrédula e corrompida, até quando estarei convosco e terei que suportá-los? Então disse o homem, então disse ele: traga-me o seu filho. O que eu quero falar aqui, irmãos, é que a gente pode colocar várias doutrinas para a nossa falta de disposição de obedecer a Deus. Nós podemos dizer que Deus guardou para si esse tipo de autoridade, que existem uns maiorais, que não saem de qualquer maneira. Existem outras passagens do Evangelho que fala que essa casta, um tipo de casta como essa, não sai sem jejum e oração. E nós entendemos que o jejum e oração tem o seu lugar bíblico. Mas não é o jejum e oração aqui que iria trazer mais poder para eles. Lembra, irmãos, que Jesus disse que a autoridade tinha sido dada sobre todos. O jejum e oração não torna você mais poderoso. O jejum e oração, ele faz com que você fique mais consciente do poder que está sobre você. Amém? O jejum e oração, ele faz com que você tenha percepção. Agora veja, irmão, não é um jejum de passar fome fora da palavra, não. O jejum que a gente entende bíblico é aquele jejum que você se dedica à palavra, que você estuda a palavra, que medita na palavra. Se for para fazer um jejum, só passar fome, mas nem olhar para a palavra, ficar alheio à palavra, isso não vai funcionar nada na sua vida. Amém? Amém, vai de mim? Esse jejum, ele vai te ajudar, claro, a ficar mais magro, está tudo bem. Mas não vai trazer a consciência que você precisa para, de alguma maneira, confrontar os problemas e a dificuldade que a vida oferece para cada um de nós. Amém? É importante a gente obedecer a Deus. Jesus não disse aqui, irmãos, que eles não tinham poder, que esse tipo de demônio só ele poderia resolver, só Deus poderia resolver. Você tem que rogar muito. Não. Ele corrigiu os discípulos, da mesma maneira que ele corrigiu os discípulos quando estavam diante daquela tempestade. Ele corrigiu os discípulos aqui, porque ele sabia que havia um depósito dentro do coração deles. O que lhes faltava é ousadia, porque na medida que a gente fala, irmão, muitas vezes o diabo, ele não sai, existe uma resistência. Ele resiste a nós. Você sabe, uma doença resiste àquilo que você crê, uma doença resiste àquilo que você fala, mas, irmão, se você permanece falando, se você permanece na sua disposição de crer, só tem uma saída para a doença, é sair do seu corpo.
Eu creio no Evangelho, eu creio no que a palavra de Deus diz. A vida Zoé habita dentro de nós, irmãos. E é uma vida plena, é uma vida cheia. Amém? Agora, deixa eu te falar. A gente pode ficar mais forte, pode ficar mais ousado. Por favor, Renato, me dá esse livro aqui. Só esse primeiro, esse. A gente pode ficar mais forte, a gente pode ficar mais ousado, a gente pode ficar mais intrépido do que até mesmo os irmãos que, vamos dizer assim, conviveram com os apóstolos. Primeiro, por uma condição: nós temos toda a tecnologia a nosso favor. Irmãos, eles não tinham tanto conhecimento disponível como nós temos hoje. Simplesmente não tinham. Eles, quando vinha uma carta do apóstolo Paulo e para vir outra, olha, anos para chegar, para ser lida na igreja. Nós temos na nossa Bíblia. Então não tem motivo da gente ficar mais frágil, mais fraco. Pelo contrário, a tecnologia nos ajuda, nos impulsiona a viver ainda mais forte. E, irmãos, se eles tiveram resultados positivos, de milagres acontecendo na vida dele, mesmo quando eles não tinham a fartura de material que nós temos, nós vamos ficar muito devedores, meu. Vamos ser devedores deles se a gente não agir com mais força, com mais intensidade. É por isso que eu digo, irmãos, assim, a igreja tem que acordar de alguma maneira, porque tem sido muito mal falado daquilo que a gente acredita, sobre cura, sobre prosperidade. Mas quando as pessoas veem em você o resultado dessa palavra, irmão, contra fatos, não há argumentos. Eles vão ver, deixa reclamar, deixa falar. O importante é que você cumpra a palavra, chame à existência as coisas que não existem. É assim que essas coisas no nosso ministério foram criadas, e é por aí mesmo. E a gente não vai diluir a força desse evangelho. Amém? Aí quando eu olho algumas biografias, eu fico maravilhado, né? Assim, toda vez que eu estou diante do empreendimento, porque a Bíblia manda a gente imitar aqueles homens que pela fé herdaram as promessas. E principalmente o final da vida deles. George Miller. Eu me lembro que Scott Webb, ele leu um pouco da história de George Miller. Isso é uma autobiografia de George Miller. Irmão, toda vez que eu estou lendo, ele fala cada dia o que Deus fez na vida dele. Ele é um missionário alemão que morou na Inglaterra. É impressionante, impressionante o que ele fala. Ele diz o seguinte, meu tempo está passando. George Miller, eu vou descrever um pouco sobre ele. Ele disse, nasceu na Alemanha e se converteu ao Senhor com uns 20 anos de idade. Em 29, mudou-se para a Inglaterra, onde trabalhou fielmente até o final da sua vida. Foi um homem extraordinário, conhecido por sua coragem, fé e consagração. Ele não recebia muito apoio financeiro de nenhuma denominação. Junto com a sua esposa, decidiu que jamais pediria ajuda a homens. Suas necessidades seriam conhecidas apenas diante de Deus. Em Bristol começou e iniciou vários orfanatos. Era um homem de grande fé, oração, aprendeu a ouvir e a confiar na palavra do Senhor e mantinha um diário de oração com cerca de 50 mil respostas específicas registradas. Nesse livro tem um testemunho do George Miller. Esse episódio foi registrado por um inglês que viajou de navio para a América, né? E ele conta o seguinte: eu estava viajando para a América com o capitão Stina, um cristão devoto, e ele compartilhou comigo uma experiência que mudou a sua vida. Disse o capitão: quando eu estava passando pela costa de Newfoundland, 5 semanas atrás, tivemos a bordo o reverendo George Miller. Eu estava na proa do navio de vigia por 24 horas, quando o reverendo Miller se aproximou e disse: capitão, eu preciso estar em Quebec, no Canadá, até sábado à tarde. O capitão respondeu: é impossível. Então Mr. Miller falou: se o seu navio não pode me levar, Deus providenciará outro meio. Em 57 anos, nunca falhei em um compromisso. Vamos à sala de oração.
Eu olhei para aquele homem, disse o capitão, e pensei, de onde esse lunático saiu? Nunca havia nada parecido. Então respondi, Mr. Miller, o senhor sabe o quão densa está esta neblina? Ele disse, não. Disse ele, meus olhos não estão postos na neblina, mas no Deus vivo que controla todas as circunstâncias sobre a minha vida. Fomos orar, Mr. Miller fez uma oração simples. Quando me preparei para orar, ele colocou a mão no meu ombro e disse, você não precisa orar, porque em primeiro lugar, você não vai crer que Deus vai responder. E em segundo lugar, eu já orei e creio que Ele já respondeu. E ele acrescentou, capitão, conheço meu senhor há 57 anos e nunca houve um dia que não tive audiência com o rei. Levante-se, abra a porta e verá que a neblina já se foi. Levantei-me, abri a porta e a neblina havia desaparecido. No sábado à tarde, George Miller estava em Quebec cumprindo seu compromisso. Aleluia. Irmãos, isso é um relato, é um testemunho que encoraja a nossa fé. Mas os mesmos testemunhos a gente vê ao longo da Bíblia, irmãos. E muitos dos nossos irmãos também têm tido testemunhos parecidos, que nos inspira a também viver o cristianismo verdadeiro nesses últimos dias. Irmão, nós precisamos nos levantar para ser mais forte, clamar e falar, declarar aquilo que Jesus tem feito sobre as nossas vidas. Agora eu vejo 4 pontos importantes aqui que você precisa pegar nessa história, que sejam pilares para você. Eu estou falando sobre convicção, de gerar uma segurança, uma certeza. Primeiro, irmãos, é não olhar para as circunstâncias. Seu olhar não deve estar nas circunstâncias, porque ela tem o poder de te abalar. Não é à toa que o apóstolo Paulo falou para Timóteo ir para Tessalônica, porque ele temia que o trabalho feito por eles se desperdiçasse, porque os irmãos estavam atribulados com muitas circunstâncias lá. E o apóstolo Paulo mandou Timóteo para reparar as deficiências da fé. Então você precisa ter um olhar para a palavra. Diga, eu preciso ter um olhar para a palavra. Aleluia. Não focar o problema, focar a palavra. Irmãos, outra coisa, outro ponto, orar com simplicidade. Não é a quantidade de oração que você faz que vai resolver o problema, irmão. Não é, vamos dizer, o tanto de horas que você faz que vai resolver. É sua fé naquilo que Jesus já fez. Ele mesmo falou, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Segurança. Sabe quando for orar? Eu não estou dizendo que você não vai se dedicar a algum tempo de oração, está tudo bem com isso, você ora, mas não é sempre o foco em você. A maior parte das orações que a gente gasta tempo com Deus, por assim dizer, é orando por outros, não por nós mesmos. Sabe aquela dedicação, aquela segurança? Deus já resolveu nossa parada, irmão. Essa fé, quanto tempo Paulo passou orando para que um terremoto houvesse na prisão? Ele não estava contando o tempo, ele estava simplesmente adorando a Deus, celebrando com os Silas na prisão. E quando a palavra da fé encontra razão no nosso coração e é expressada pela nossa boca, algum terremoto vai acontecer, irmão. Algo vai acontecer. Outra coisa, irmãos, que é bem importante, é que a gente já sabe disso, né? Você não precisa ver para crer. Ele não precisou ver para crer. Deixa eu ver se a tempestade saiu. Não, ainda pode estar lá, está tudo bem. O importante é você crer no coração e falar com a sua boca esse princípio de acreditar nas promessas antes de ver. É o que muda a nossa vida. É o que nos estabelece na palavra. E o último ponto, irmãos, que eu queria falar para você é o princípio da fidelidade e da confiança.
o Mr. Miller, ele falou o seguinte: nunca houve um dia que eu não tive audiência com o rei. Irmão, ninguém gera segurança, confiança, sem ter relacionamento. A segurança, ela é gerada com relacionamento. Eu tenho a minha diretoria aqui já há mais de 10 anos. A gente está ficando mais unido, irmãos. Mais juntos, por causa do relacionamento, da conversa que nós temos. Todo dia estamos juntos, todo dia estamos pensando. Se alguém vier me dizer assim, Renato disse isso, Renato disse aquilo, e eu entendo assim, rapaz, isso não é Renato, não. Eu conheço Renato. Se alguém disser Garcia, Borba, Maneco, João, peraí. Parece com o que Renato diz, ou Borba diz, ou Garcia, João, mas não é ele, não. Eu tenho segurança neles. Mas como é que isso é gerado, irmão? Com comunhão. A gente tem uma parceria. Mesmo quando a gente discorda de alguma coisa, não tem problema nenhum. Mas a gente tem comunhão. E essa segurança, irmãos, da comunhão, é que te dá força para expressar a palavra firmemente. Irmãos, eu fico muito animado, porque meu apóstolo Bud, ele estava cuidando das orquídeazinhas dele. Pegava um versículo da Bíblia, muitas vezes lia e dizia: obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque está se cumprindo na minha vida. Simples. Chegava na casa dele com um problema. Pastor, um problema, já orou? Já. Descansa, Deus está agindo. Quando eu suspirava, né? Quem não faz isso? Né? Mas eu suspirava, eu ia com ele. Oh, Pai, nos ajude. Ele faz, ele está tentando. Se você deixar, ele consegue. Que segurança, irmão. Que segurança. Sabe, nós somos ministros da nova aliança, irmãos. E nós precisamos passar essa confiança, segurança de viver com Cristo para os nossos irmãos. Quando eles nos veem, eles têm aquela segurança. Rapaz, eu estou no lugar certo, estou no ambiente certo, para que Deus possa promover coisas para a nossa vida. Que bênção, irmão, ter a palavra da fé sendo assistenciando a nossa vida. Eu louvo a Deus por ter recebido essa palavra de Deus, essa palavra da fé, ainda quando eu era bem novinho, ainda tinha cabelos. Mas vai voltar os bichos tudinho. Né? Espera o tempo. Amém. Mas sabe, irmãos, essa segurança que Deus promove para a gente através da palavra, eu não quero sair dessa âncora, desse porto, nunca na minha vida. Não há nada novo que possa me atrair. Governo entra, governo sai, mas nós estamos seguros na palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que nos guarda. Amém? Queria transmitir essa palavra para que você gerasse confiança no seu coração, segurança, uma segurança eterna. Nós vamos viver o melhor dessa vida, irmãos. Mas também vamos fazer outros viverem também. Vamos levar essa palavra, vamos deixar os resultados dessa palavra aparecer nas nossas vidas. Vamos crescer como árvore frondosa. Quando a gente está pedalando e nós vemos uma árvore no meio do sol, ao meio-dia, rapaz, não tem um ciclista que não queira parar debaixo daquela árvore para descansar um pouquinho. A gente descansa um pouco. Oh, que segurança, irmão, é uma árvore frondosa. Quer que eu diga uma coisa? Você que está em casa, você que está aqui, você é uma árvore plantada à beira de ribeiros. Suas folhas não vão murchar e vão dar frutos na estação certa. Existe uma estação certa para dar frutos, irmãos. E as chuvas, as águas vão molhar a sua vida de tal modo que você vai dar os frutos. E que as pessoas vão se socorrer em você nesses últimos dias, no nome de Jesus.